Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar nosso estudo sobre os platemintos. Então, nesse slide a gente vai estudar o xistossoma nessa apresentação, que ele é o único entre os trematóides que tem um desafio, porque ele apresenta dimorfismo sexual, porque diferente das maioria dos outros trematóides hermafrodita, ele apresenta a capacidade dioica, ou seja, ele tem o sexo separados, onde o macho ele é mais robusto e ele possui esse canal, que é o ginecóforo, e a fêmea, que é longa e delgada, ela se aloja de forma permanente nesse canal para a copulação, e essa postura de ovos nos vasos sanguíneos, que é o sistema porta-hepático do hospedeiro humano. Então, vamos ao segundo ponto na nossa apresentação, que é o ciclo de vida desse parasita. Os ovos, eles são eliminados pelas fezes humanas e entram em contato com a água que libera o miracídio. Essa larva, ela vai penetrar ativamente no caramujo, onde ela vai se transformar em esporocisto, que vai produzir milhares de cercárias. A infecção humana vai ocorrer pela penetração ativa dessas cercárias através da pele durante o contato em águas infestadas. Analise nesse ponto que a evolução da dioicia como adaptação à vida no sistema circulatório. Essa separação do sexo e esse canal ginecóforo, ele permite que o par resista à pressão hemodinâmica e ele mantém essa estabilidade necessária para a fecundação contínua. Essa especificidade pelo hospedeiro intermediário, que são esses moluscos como nados, ele restringe a distribuição geográfica da doença a áreas onde as condições climáticas favorecem esses vetores. Então a gente pode dizer que essa esquistossomose é uma doença negligenciada com impacto na questão de saúde pública. Geralmente, o tratamento de escolha é o praziquantel, que ele atua alterando a permeabilidade da membrana do parasita aos íons de cálcio, que causa essa paralisia tetânica e o deslocamento do endotélio vascular. É crucial a gente entender que o diagnóstico laboratorial, ele se baseia na identificação daquele ovo com espículo lateral nas fezes. Além da quimioterapia, farmacologicamente, se torna necessário atuar na vigilância epidemiológica, monitorar a resistência medicamentosa e promover essa educação sanitária para interromper essa via de penetração cutânea das cercárias. Então, biologicamente, se a gente se perguntar de que maneira essa transição de hermafroditismo para a dioicia nesse gênero pode ser interpretada como uma vantagem adaptativa para a colonização de microhabitats de alto fluxo, como as vias mesentéricas. Acontece que essa separação, ela permite a especialização morfológica, porque o macho ele atua como uma âncora muscular e proteção para a fêmea, que pode então dedicar toda a sua energia e estrutura corporal para uma produção massiva de ovos, o que otimiza essa dispersão em um ambiente onde o encontro de parceiros seria difícil se eles estivessem isolados no fluxo sanguíneo. Então vamos lá, hipoteticamente, farmacologicamente falando, se a gente considerar essa via de infecção por penetração cutânea, por que esse tratamento farmacológico isolado dos indivíduos infectados não é suficiente para a erradicação da esquistossomose em uma comunidade sem investimento em saneamento básico? A questão é que, como já foi explicado, o tratamento ele elimina os vermes adultos, mas as fezes, elas continuam a contaminar as coleções de água com caramujo. Esse ciclo biológico, ele prossegue e a reinfecção ocorrerá no próximo contato desse paciente com a água contendo essas cercárias. Torna-se necessário a intervenção ambiental, que é o saneamento, que é tão crítica quanto a farmacológica. Então vamos finalizar essa nossa análise. Vamos observar essa tabela que ela resume as principais espécies de importância médica. Observe que essas doenças são classificadas como doenças negligenciadas, porque ela afeta principalmente populações com pouco acesso de saneamento e serviço de saúde, porque ele gera um ciclo de pobreza e baixo desenvolvimento zero socioeconômico. Vamos ao ponto 1, que é os trematóides do sangue. Repare que a maior carga epidemiológica de 200 milhões de pessoas infectadas está no xistossoma. Essa infecção que ocorre pelo contato de água, onde as cercárias penetram pela pele. Então a gente tem na África, nas Américas e na Ásia Central. O segundo ponto são os trematóides hepatiobiliares e pulmonar. Observe aí o que é o trematóide chinês do fígado, que ele é transmitido pela ingestão de metarcercária em peixes cru, que ele afeta 30 milhões de pessoas na Ásia. O próximo, que afeta o pulmão, essa infecção via ingestão de caranguejos de água doce, ela é com prevalência na Ásia, na África e nas Américas. Já o próximo ponto, que são os trematóides intestinais e de ruminantes, nós temos os facilos, que são transmitidos pela ingestão de metacercárias em vegetação aquática, como o agrião. Observe que ela é extensamente prevalente em gado. Ele atinge ocasionalmente seres humanos. Observe como essa especificidade trófica e esse hábito alimentar das populações humanas, ele determina a distribuição das espécies desses digênia. A biologia desse parasita está intrinsecamente ligada à ecologia dos hospedeiros intermediários e paratênicos. Então, observando essa tabela, a gente tem um guia para diagnóstico diferencial e a escolha farmacológica. Enquanto o parazinquantel é amplamente utilizado para
a maioria das infecções, a fascícula hepática ela é frequentemente tratada e exige o uso do triclabendazol, devido às diferenças na estrutura do tegumento de alvos enzimático. Então, farmacologicamente, a medicina está atenta a essa procedência de alimentos e ao histórico de viagem de cada paciente. Biologicamente, se a gente observar essa tabela, por que a esquistossomose ela apresenta esse número de infectados significativamente maior que a fascícula pulmonar? Considerando que as barreiras biológicas de entrada no hospedeiro definitivo, acontece que a penetração cutânea ativa nas cercárias do xistossoma, ela é menos dependente de hábitos alimentares específicos do que a ingestão desses hospedeiros intermediários, seja peixes ou caranguejo, o que facilita essa infecção em larga escala em qualquer atividade de contato com água contaminada. Farmacologicamente e hipoteticamente, por que o controle sanitário da venda de peixes crustáceo cru é uma medida de farmacovigilância e saúde pública tão importante em regiões endêmicas? A resposta está porque ele interrompe essa via de transmissão dessas metacercárias encistadas em tecidos desses animais, que são formas de resistência capazes de sobreviver ao trato digestório humano e causar patologias crônicas graves se não forem inativadas pelo calor ou pelo congelamento. Então, vamos lembrar alguns pontos. Por exemplo, a poliembrionia e a amplificação. A capacidade desse único miracídio de gerar milhares de cercárias dentro de um molusco. Então, é uma estratégia evolutiva que compensa o risco de um ciclo heteroxênio. Outro foco que a gente tem que pensar é na plasticidade larval. Essa diversidade nas rotas cercárias que a gente já estudou anteriormente, seja a penetração ativa versus o encistamento em hospedeiros intermediários, ele determina o perfil epidemiológico de cada doença. E também tem a questão das adaptações do parasitismo. Então, estruturas como esse órgão tripocítico, que é essa digestão extracorpórea, e o canal do ginecóforo, que é essa especialização produtiva em ambientes de fluxo. E outro ponto que nós temos que pensar é o impacto em saúde pública. Qual que é o papel dessas trematóides como doenças negligenciadas e essa importância do saneamento básico na expensão dos alimentos e na interrupção desses ciclos biológicos? Gente, até a próxima aula.